Meus queridos, foi lido na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2, 12. Esta carta, o apóstolo Paulo, é uma carta muito pessoal, ela é diferenciada. E nessa carta, o apóstolo Paulo, ele vai relatar, quero que os irmãos prestem bem atenção, eu vou falar bem devagarinho com vocês, e a palavra vai entrando. Irmão, pregador não é poderoso, poderoso é a palavra. Às vezes o pregador quer ser poderoso, ele não é a palavra. E nesta carta o apóstolo Paulo, ele conta as suas lutas, as suas aflições, as suas agonias, e ele vai relatar tudo o que ele passou, e ele abre o coração. Essa carta é diferente da primeira, porque aqui é algo, e ele bota para fora isso aqui, ele mostra as suas dores, as suas profundas angústias, e eu fico imaginando, porque isso é muito maravilhoso. Presta atenção, olha para mim, não deixa nada tirar sua atenção. Como é bom ser cristão. A gente tem um lugar em Deus de refúgio, sim ou não? O mundo não tem isso. O mundo, ou ele procura os psicólogos, que são bênção, não estou aqui criticando, eles procuram os psiquiátricos, os médicos, uma pessoa que trabalhe com aconselhamento, não estou criticando, isso custa muito caro, mas nós temos um berço, nós temos um lugar em Deus, um lugar de refúgio, um lugar, uma cadeira, junta de um amigo para sentar e abrir o nosso coração, abrir a nossa alma, e contar tudo do nosso dia a dia. Eu começo esse sermão trazendo para você isto, sabe por quê, irmãos? Porque tem momento que a gente está a tempo de explodir, sim ou não? Tem momento que a gente tem vontade de pegar um saco, você viu aqueles, nos filmes, não? Acho que não tem na realidade, a pessoa pega um saco e dá um grito dentro do saco, aí depois solta, aí o grito vai, porque a gente precisa de uma terapia com Deus, de abrir o nosso coração, e muitas das vezes, nós não praticamos isso, e adoecemos, ficamos crentes chatos, porque adoece a alma, e quando a alma adoece, todo o restante adoece, e nós temos psicólogo por excelência, nós temos Senhor Jesus, como Paulo está aqui, abrindo o coração, para conversar com Ele, e Ele sabe tudo, é o único psicólogo que sabe tudo, antes da gente falar, antes de você contar, Ele já sabe, pastor, e para que eu preciso contar? Porque você não sabe, você não lhe conhece, Ele conhece você, Ele sabe de todas as coisas, e na medida que você vai abrindo o coração, o próprio Espírito Santo vai tratando de você. Vocês sabem quando uma mulher está chata dentro de casa? É porque ela quer abrir o coração, é porque ela quer desabafar algo. E quando o homem está? Prepara e leva, Jesus.
Fala, Jesus. E quando o homem está igual aquele, chega bufa, né? Chega sai fumaça pelo nariz. Mas essa é a caminhada do ser humano. Ou você pensa que está sempre rindo? Tem dia que a gente, vocês sabem aquelas fotos que a turma tira com um sorriso falso? Vocês sabem, né? Todo mundo às vezes tira uma foto, sorri, sorriso falso. Tem dia que nós estamos assim. A gente chega e dá aquele sorriso e o irmão vê, sorriso falso. Porque a gente precisa de fazer o que Paulo fez nessa carta. E o capítulo 12 aqui vai mostrar um pouco da glória de Paulo, mas também vai mostrar um pouco dos sofrimentos. Aí mistura glória com sofrimento. Os seus maiores, ou o seu maior sofrimento, e aqui, irmãos, tem algo que me choca dentro desse texto. E não só dentro desse texto, mas dentro das 13 cartas de Paulo. Porque para mim os maiores sofrimentos de Paulo não era contra os falsos apóstolos, que aqui nós vamos falar um pouco, contra os falsos irmãos, os judeus que perseguiam Paulo. Paulo foi muito perseguido na questão do seu apostolado. E é isso aqui que vai começar, ele vai revelar isso aqui, justamente por causa disso. E ele era muito perseguido. Mas tinha uma coisa que fazia Paulo sofrer, e eu aqui dirijo os obreiros e pastores. Porque fica a pergunta, a interrogação. Paulo, ele sofria muito por causa da igreja. Tem muitos textos que falam sobre isso. Sim ou não, pastores? Paulo sofria por causa da igreja. Paulo se submetia a certas situações por causa da igreja. Paulo amava a igreja. Paulo chegou até abandonar a própria vida para abraçar a causa da igreja. Paulo não lutava e não defendia o seu apostolado, a sua posição, de jeito nenhum. Paulo lutava, Paulo sofria pela causa maior, que era a causa da igreja, do reino de Deus. E aqui, Paulo, ele vai nos trazer uma vida cristã autêntica. Como autêntica? Porque Paulo, ele deixava ser conduzido pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus. Uma vida cristã autêntica. Eu vou tirar o cristão. Tem pessoas aqui, todos vocês são cristãos aqui. Há uma diferença, todo mundo crê em Deus. Sim ou não? Todo mundo crê em Deus. Se você perguntar a qualquer pessoa, ela vai dizer creu. E essa vida autêntica é uma vida quando a gente deixa ser conduzido por Deus. Paulo vai passar isso. Você quer ter uma vida autêntica? Você quer ser feliz? Quero, pastor, me dê muito dinheiro. Você vai ser infeliz. Você vai perder o sono. Ainda mais quem é pobre. Porque quem é pobre, irmão, e fica rico, nunca mais ele tem sossego. Porque ele tem medo de ficar pobre de novo. Então é bom ficar assim mesmo. Contentar com o que temos. Porque às vezes a gente fica, pô, agora não posso mais ficar pobre, deu um milhão, não quero mais aquela vida. Aí pronto, tem mais sossego. Mas você quer ter vida com Deus, deixe Deus dirigir a sua vida.
Fale para o irmão, deixe Deus conduzir você. Aí você vai ter uma vida autêntica, uma vida bem sucedida, uma vida que produz. Então, Paulo ele vai trazer isso para nós. E o versículo 1, vamos lá, bem rapidinho. O versículo 1, Paulo vai dizer: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Aqui a gente tem que aprender uma coisa, que Paulo, ele está quase sendo forçado. Parece que Paulo está sendo convidado a contar essas experiências, porque a gente vai identificar isso no versículo 11, que parece que alguns irmãos estavam forçando Paulo, por motivo dos falsos apóstolos, porque esses falsos apóstolos aqui, eles estavam tirando a credibilidade do ministério de Paulo, a credencial de Paulo. E Paulo, irmãos, para eles não tinha legitimidade no seu apostolado. Mas Paulo não estava preocupado com isso. Pastor Paulo lhe falou? Não, mas quando a gente lê as cartas, Paulo ele sempre vai dar resposta de forma diferente, não defendendo o seu apostolado. Que alguns de nós faz isso. Quando alguém se levanta contra o nosso ministério pessoal, a gente quer defender, a gente quer provar. Paulo nunca quis isso. Ele prova de uma forma diferente. Ele imitava Jesus, porque quando alguém quis botar a dúvida no ministério de Jesus, Jesus não disse: epa, eu tenho alguém que profetizou, alguém que falou de mim. Não, Jesus disse: vem e vê. Então Paulo, ele vai justamente no versículo 11, os irmãos podem ver aí, esses irmãos estavam constrangindo Paulo, e Paulo vai escolher uma das suas experiências. Por isso que Paulo vai falar esse texto que muita gente sabe, conhece e deseja sempre estar lendo. Paulo escolhe essa experiência. Já tinha 14 anos, e Paulo vai trazer essa experiência. E o versículo 11, os irmãos, está aqui na tela, os irmãos podem anotar, traz aí, vai anotar, depois você come em casa, tá bom? Paulo ele vai falar dessa experiência. E o versículo 1, Paulo vai exaltar essas revelações. Segunda coisa, no versículo 2 e o versículo 4, nós vamos correr um pouco. O versículo 2 e o versículo 4, você está com a Bíblia na mão. Paulo ele vai justamente falar o tempo dessa revelação, e ele vai também exaltar a questão, bota o versículo 3 e 4 aí, bota o 3. Eis que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao quê? Ao paraíso. Você crê que tem paraíso? Não é o Beach Park não, é o paraíso de Deus, é um lugar de delícia, é um lugar inexplicável, é um lugar de gozo, é um lugar que você nunca foi, você não conhece ainda, e nunca vai existir na terra, no paraíso. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Então vamos lá, no versículo de número 3 e o versículo 4, eu vou dar aqui uma palhinha sobre isso, porque nós estamos vivendo num tempo tão de escassez espiritual, irmão. Por isso que Deus está nos levando à oração, à oração, à oração, à oração. Nós vamos já criar outra oração, vamos criar uma oração de 10 à meia-noite, e outra de meia-noite às 2 da manhã. Se você orar, você vai ver a glória de Deus, você vai se apaixonar por Jesus, você não vai querer outra vida. Então veja bem, paraíso
Pastor, isso não existe. Tem crente que... Você já pensou num negócio desse? Mas o paraíso é uma realidade. Quem pode dizer amém? O paraíso é uma realidade. Paulo teve o privilégio. E quando eu penso que Paulo ficou tanto tempo, porque Deus disse para ele: você não pode sair contando isso aqui. Imagina, irmãos, se fosse o Carlinho que tivesse ido ao terceiro céu. Essa igreja estava lotada aqui de gente. E vocês acham que eu estava como? Porque eu estava aqui todo culto, eu dizia: eu fui o terceiro céu. Eu sou mais crente que vocês, tudo junto, porque eu fui o terceiro céu, vocês não foram. E ele não vai definir isso aí, ele não vai chegar a uma conclusão, e nem um teólogo vai chegar uma conclusão de que essa questão se foi no corpo, se foi no espírito, ninguém sabe. E deixa essa questão para lá. Porque se até agora ninguém ainda sabe, eu vou explicar para os irmãos. Mas o que a gente quer focar um pouco aqui nesse texto é justamente isso. Eu quero rapidamente, um minutinho aqui, para você despertar em você, primeiro, que você não é daqui. É mesmo, pastor, eu sou lá Não, estou falando disso. Você não é daqui, a sua origem não é daqui. E a gente tem um propósito é justamente eu saber para onde eu vou. Olha o que é. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio toda a igreja. 1, 2, 3. No paraíso. Rapaz, eu leio isso e eu me alegro. Nós temos que ter paciência de ouvir a palavra. Ouvir a palavra, crer na palavra, dirigir meu coração na palavra. Eu não estou aqui procurando algo, eu já sei o que eu tenho, o que eu quero e para onde vou. Eu não estou aqui trocando de igreja e dizer: rapaz, o que é que eu quero da vida? Primeiro eu já encontrei. E está aqui, a Bíblia está dizendo, Jesus está dando aqui uma advertência: quem vencer. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: você precisa vencer. Diga para o irmão: lute, não abra mão. Lute o dia a dia. Todo dia você, como diz os irmãos, mata um leão. Todo dia você tem que vencer algo. Todo dia você tem que fazer algo. Então ele está dizendo: aquele que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Os comelão aí, os comelão aí pode dar glória a Deus aí, viu? Vai comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que árvore é essa? Que fruto é esse? Deixa isso para lá, não quero nem saber. Isso é para os teólogos. Então, o que eu quero saber é que tem um lugar, que quando o meu corpo cair aqui, pá, a essência que está em mim se levantará no paraíso. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Aí você aproveita e diz assim para o irmão: não se preocupe. Não, diz para ele: não se preocupe, não tenha medo da morte, porque quando a morte chegar, ela vai promover a nossa ida para o paraíso. Aleluia! Você crê nisso? Nós cremos. Olha o que é que diz. E disse Jesus: em verdade te digo, que daqui um mês, não é assim, irmão?
te digo que hoje mesmo, tem uma versão que diz assim mesmo, estarás comigo no paraíso. Jesus disse isso para um homem, 2 homens. O versículo, o 41 e 42, vocês vão ver isso. 2 homens que estavam aqui, Jesus no meio. Um blasfemava e o outro creu. Eu acho que aquele era crente, era desviado, e ali se reconciliou. Naquele momento ali, o Espírito Santo tomou, ele se reconciliou, ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus diz para ele: não, agora você não vai para o reino, você vai para o paraíso. Então ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A igreja crê nisso? Então dá glória a Deus bem forte aí. Paraíso, hoje mesmo nós estaremos no paraíso. Então Paulo, ele viu esse lugar. Veja bem o que Paulo está revelando. Eu imagino quando isso chega nos ouvidos daqueles falsos apóstolos. Imagina o que esse pessoal não disser de Paulo: isso é mentiroso, meu pai. Esse cara é um mentiroso. Onde é que esse cara foi? O terceiro céu. Aí vocês imaginam porque que a Bíblia está dizendo que é palavras que os homens não vão entender. Como é que diz aqui? São palavras o quê? Inefáveis. Não dá para explicar, não dá para compreender a dimensão disso tudo. E talvez aqueles homens estão dizendo: esse Paulo, rapaz, eu pensava que Paulo era mentiroso, mas desse jeito não. Aí é uma mentira muito grande. Aí Paulo está dizendo: eu fui lá, eu vi, eu estive nesse lugar que a igreja quer ir. A igreja tem que se encher desse sentimento, desse prazer, dessa alegria, pensar mais no céu, viver mais o céu, não só cantar o céu, mas viver mais, e sabe, ministrar isso na sua vida. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, olha o que é que Paulo passa para nós, esse mesmo Paulo aqui. Você pode ler comigo? Mas temos confiança. Primeira coisa, Paulo está dizendo: eu não estou como incrédulo. Porque tem crente que leva uma pancadinha, aí diz: ah, capeta. Aí a gente pergunta se ele tem certeza. Não, pastor, eu blasfemei contra o capeta, eu insultei com. Você não vai chegar naquele dia lá, não é pelos seus méritos, e nem pela sua justiça, é pelos méritos dele, de Jesus. É pelos méritos dele, mérito de Jesus, que você vai chegar lá. Aí Paulo está dizendo: confiança, desejamos, diga comigo, desejamos. Diz para o irmão: deseje mais o céu. Pense mais, acorde falando do céu. Desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Nós precisamos disso. E há algo negativo, por quê? Porque quando eu não penso, quando eu não desejo, quando eu não quero, eu manifesto o contrário disso. Ninguém busca isso se não desejar. Senhor, você tem que fazer isso, quando você terminar você vai receber. Não vou falar sobre isso, eu escuto bem, viu? Eu vi o camarada trabalhar, eu escuto bem, meu ouvido aqui é afinado, varão, sabe? Lá em casa fala lá da cozinha, estou ligado. Então veja bem, se alguém botasse metas para você alcançar, você faria. Por quê? Porque você deseja, porque você quer, porque você vai se realizar com aquela Hilux, sei lá. Queridos, olha o que é que Paulo está dizendo: desejamos. Então, se você começar hoje a ouvir a voz de Deus, nós precisamos. Vocês sabem por que, irmãos, se isso começar a acontecer no nosso coração, nós vamos. Eu estou olhando, esse relógio não está certo.
Não é possível um negócio desse. Meu Deus do céu. Diga comigo: Senhor Jesus, repreenda esse relógio. Mas vamos lá, rapidinho, versículo 5. O versículo 5 vai dizer assim: de 1 a 5, vai lá comigo. Me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Paulo não está aplaudindo a si mesmo. Ele está se gloriando em quê? Nas visões. Não sei se você está entendendo. Paulo não está se gloriando, não está aplaudindo a ele mesmo. Ele gloria-se das visões, mas não de si. Paulo está se gloriando, é diferente. É diferente, ele está se gloriando das revelações, e não dele. E ele vai exortar os irmãos dentro disso aqui, porque ele vai dizer assim, ó, versículo 5: e de 1 a 5 me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. E aqui nós vamos um pouquinho aqui, eu vou passar isso aqui, senão não vai dar tempo da gente orar. Então veja bem, se gloriar, o que é que o próprio Paulo vai falar na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 31, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31, estou mais rápido que o Juninho, para que, como está escrito, diga comigo, 1, 2, 3, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você fez alguma coisa, não leve o seu nome. Você deu alguma coisa, não saia dizendo para os outros, diga, foi o Senhor. Não faça do seu nome, se glorie do seu nome, mas do Senhor. Tem muita gente, irmão, que já recebeu o galardão, quando chegar lá não vai receber nada. Fez um bocado de coisa, quando chegar lá vai receber só o troco. Pastor, o que é isso aqui, meu pastor Jesus? Porque se gloriou, tudo que faz toca trombeta. Olha o que é que Jeremias vai falar, é muito forte isso aqui, Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, vamos lá, recebe aí, varão, glória a Deus. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo, justiça na terra. Quem pode aplaudir a Jesus? Está aí. Glória a Deus. Então vamos passar para mim, irmão, 2 pontos, nós vamos lá. O versículo 9 e o 10, eu preciso passar para esse versículo. Lê comigo o versículo 9 e versículo 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Diga comigo, o poder de Deus. Vamos ver, irmãos, dentro desse texto aqui, o versículo 10, eu li o 9, nós vamos ler o 10. Paulo, ele não está se gloriando. Paulo, ele tinha muita maturidade. Paulo sabia em quem tinha crido. Irmão, deixa eu dizer aqui uma coisa, isso é muita pobreza. Isso é pessoas que não têm convicção do chamado, pessoas que ficam brigando por alguma coisa, que fica querendo apresentar alguma coisa. Irmãos, ninguém precisa disso. Não é louvado aquele que a si mesmo se louva, diz a Bíblia, mas aquele a quem Deus o louva. Quando Deus quer louvar você, Ele arranca você das ovelhas. Quando Deus quer louvar o seu nome, exaltar o seu nome, Deus tira você lá de trás das pedras. Quando Deus quer exaltar você, Ele tira você do meio da igreja, Ele vai e bota você onde Ele quer. Assim ninguém está se gloriando. Foi eu, é eu. Foi eu, você sabia que foi eu? Irmão, chega, desgasta a gente. Rapaz, é um negócio tão sério. É eu, né? É eu de novo.
Não precisa disso. Quanto mais você se esconder, mais Deus te apresenta. Quanto mais você disser assim, não foi eu, Deus está dizendo, é você, foi você. Agora quando Deus diz que é você, aí irmão, quando Deus te apresenta, aí quando você entra na cidade, alguém diz assim, Saul matou, mas Davi, diz para o irmão, Deus vai te apresentar. Não, mas fala, no momento certo. Eu não estou falando de ministério não, estou falando em toda a área. Deus vai te botar lá, Deus vai te colocar na mesa, Deus vai dizer agora quem manda aqui sou eu. Deus vai fazer isso. Não precisa você, deixa irmão, ninguém vai, é Deus que leva. Ninguém chega, é Deus que faz você chegar. Então não se preocupa. Tu vai insultar o irmão de novo, diz assim, o que é seu e ponto final. Ponto final. Então vamos ver em que Paulo se gloria. Vamos lá, o versículo 10. Paulo não buscava glória, mas buscava a glória de Jesus. O versículo 10, vamos lá, 1, 2, 3. Pelo que sinto prazer, diga comigo, prazer nas fraquezas. Irmão, isso aqui é loucura. Não tenho mais tempo, comecei muito tarde. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Ai, como eu estou fraco. Ai, que coisa boa eu estar fraco. Vocês acham que isso dá certo? Tu chegar na igreja e dizer assim, pastor, estou tão fraco, estou fraco. Mas ai, como é bom estar fraco. Paulo está dizendo, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Já pensou? Juria mais, me juria mais, que eu gosto, eu tenho prazer. Só quem crê nessas coisas é crente. Nas necessidades, eu sinto prazer na necessidade. Jesus está faltando tudo, mas é bom demais, deixa faltar muitos dias. Eu sei que não é isto aqui o foco, mas eu estou para a gente. Ele vai dizer, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Às vezes a gente diz assim, a gente cita muito, né irmão? Ô irmão, a gente precisa levar uma cinturãozada de Jesus. Diz para o irmão, tu precisa de uma cinturãozada de Jesus. Porque a gente fica dizendo, eu estou forte, irmão, quem está forte, quem tem deles está aqui, quem está forte está fraco. Sabe por quê? A gente tem que viver isso aqui, irmãos. Por isso que eu estou pegando bem devagarinho aqui, a gente tem que viver isso aqui. Nas angústias, nas perseguições. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você, a graça nos ajuda a lidar com as nossas fraquezas e frustrações e vencer as lutas. Para mim terminar, diga comigo, a graça nos ajuda a lidar com as nossas fraquezas e frustrações e vencer as lutas. A graça, por isso que Jesus não responde Paulo. Por isso que Jesus não vai dizer, pronto, a sua oração está respondida, toma. Assim como Deus fez com Jesus, mandou um anjo para confortar, porque Jesus tinha um propósito. Paulo tinha um propósito disso aqui, tudo em Paulo entende, eu não tenho tempo para explicar para os irmãos. Porque Jesus não responde, Jesus disse o quê? A minha graça te basta. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim, não se preocupe, a graça de Deus é suporte para a sua vida. Está passando luta, a graça é suporte. Está passando aflição, a graça é suporte. Está aflição, a graça te dá suporte. Angústia, a graça te dá suporte. A graça te dá suporte. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te dá suporte.
nos ajuda. Você pode glorificar a Deus por isso? Já pensou, hein? Você está orando, aí Jesus diz assim: ei, para de orar, não vou te responder não. Como é que tu ficava com Jesus aí? Já pensou? É porque a gente lê a Bíblia, né? A gente, oh glória, aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Mas a gente não, se Jesus, eu estou aqui nas 2 da manhã, aí eu estou aqui, Jesus, eu orei pelo um servo de Deus, nós vamos já orar por ele, me lembro, viu, pelo Barbosa, e eu orei pelo Barbosa aqui, mas Jesus disse assim: ei, não ora mais não, que eu não vou te ouvir, não vou atender não. Como é que eu ficava, irmão? Eu acho que eu começava a dar murro. Mas Paulo sabia o tamanho, Paulo sabia o que ele estava recebendo, era maior do que as lutas dele. Deus não estava dando algo menor do que uma resposta de oração. Paulo não estava recebendo algo menor do que as lutas, estava recebendo algo maior do que as lutas. Ele estava dizendo: a graça de Jesus me dá suporte para me viver glorificando, exaltando. Mesmo nas lutas eu estou glorificando, mesmo nas angústias eu estou glorificando, porque a graça de Deus é muito maior do que isto. Vou finalizar. Vou deixar vocês com sede. Versículo 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho, diz para o irmão, espinho, na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Irmãos, escuta o que eu vou lhe dizer. Todos nós, o Carlinho, eu também, todos nós temos uma tendência. Sabe por que Deus às vezes não dá tudo que a gente quer? Por causa disso. Sabe por que a gente ora por poder, Senhor, eu quero botar as mãos no cemitério e levantar pelo menos uns 50 mortos lá de dentro. Sabe por que Deus não dá isso? Porque no outro dia tu está desviado, irmão. Ele não dá. Sabe por que tem obreiro que pede, nós pastor pede, e Deus não dá? Nós temos uma mania, às vezes, irmãos, de espiritualizar tudo e divinar tudo. A gente fica todo divino, todo mundo é divino. Mas não é assim. Eu vou dizer para vocês que tem crente que é uma bênção. Por favor, escuta o que eu vou lhe dizer, não estou generalizando. Mas tem crente, irmão, que ele é uma bênção na peia. Quanto mais peia, ele é legal. Ele, ai meu Deus. Aí a gente diz: oh, irmão é legal, o irmão está na peia, mas é gente boa. Se Deus tirar ele de lá e botar ele em cima, e eu digo para vocês, para me encerrar, vocês sabem aonde é o lugar mais perigoso da nossa vida de exaltação com Deus? Porque Deus exalta, amém? Exalta ou não exalta? Deus exalta. Deus exalta, irmão. Deus, ele pega um hinozinho desse aí e diz assim: você vai ser isso, e vai ser. Agora deixa eu dizer aqui uma coisa: Deus não erra. Deus não erra. E o lugar propício para a gente cair é o lugar alto. Sim ou não? Você acha que eu caio daqui? Mas o lugar alto é perigoso. É ou não é? O lugar alto é perigoso. Então Deus, quando Ele quiser botar você no lugar alto, escuta o que eu vou lhe dizer: Deus vai te dar estrutura, Deus vai te dar um coração trabalhado, tratado, Deus vai te dar maturidade, Deus vai trabalhar no nosso ego, no seu, no meu, para nos dar aquilo que Ele quer, e a gente vai administrar com muito cuidado, abençoando, sendo abençoado para a glória de Deus. Eu não tenho tempo e vou terminar por aqui, mas a gente poderia ver um texto que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 26, e depois vocês veem isso em casa.
Tá bom? Segundas Crônicas, capítulo de número 26. Vamos botar só o versículo 16. Aí vocês vão se levantar, vem à frente, vem para cá, orar pela sua família. Joga assim nos braços de Jesus. Jesus, estou precisando de um milagre. O 16 diz assim: mas havendo-se, esse rei, o rei Uzias, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. É muito forte isso aqui, né, irmão? É ou não é? Eu conheço uma pessoa que deixou o evangelho e está blasfemando hoje. Sabe o que ele disse para mim uma vez? Deu Raimundo? Raimundo está aqui não? O cara disse assim, eu disse para ele assim: Pai, Jesus morreu por tu. Sabe o que ele disse? Ele morreu porque quis. Está aqui, ó. Deus exaltou, mas ele exaltou o seu coração até corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Fique de pé em nome de Jesus.